Olá, boa tarde. Hoje vamos falar sobre a poderosa alavanca para a depressão. Qual será essa poderosa alavanca? Vamos ver a palestra de João Lourenço, que é psiquiatra e expositor espírita. Assim, estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida. Vamos ver? E a fé não é uma exclusividade das religiões e das coisas boas, não é? Fé não tem verbo, né? Esse substantivo, fé, não tem verbo. Alguém já viu conjugar o verbo fé? Eu fezo, tu fezes. Ele não tem verbo. Então, fé, o que é? Significa estar ligado em alta fidelidade a alguma coisa. Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e me ligar em alta fidelidade com alguma coisa ruim, eu vou estar passando mal. Então, eu costumo dizer que a fé não fede e não cheira. Não é? Depende de onde você coloca o seu grãozinho de mostarda. Aqui eu vou falar sobre o quanto é importante essa questão do grão de mostarda e aonde que nós estamos colocando ele. Porque é ele que vai nos dar o link, é ele que vai nos dar a ligação com o que é bom ou que com não é bom. Então, para ficar depressivo, você também tem que colocar fé em algumas coisas. Ok? E por que a gente fica, então, colocando o nosso grão de mostarda em coisas que dá depressão? Porque o mundo está depressivo, né? Porque, infelizmente, a propaganda e o marketing faz com que o nosso grãozinho fique sempre sintonizado com aquilo que mais nos é apresentado. E aquilo que tem menos repetição na mente da gente, a gente acaba não sintonizando. É uma questão realmente sim de condicionamento. Por isso que religião, né, religiosamente, devemos nos voltar a Deus, cada um na maneira que o concebe e do jeito que mais consegue. Aí você está colocando o seu grão de mostarda para fazer a ligação com o que é do bem, do belo e do verdadeiro. E aí nós vamos começar a entender como isso não é uma proposta só nossa, que somos religiosos ou espiritualistas, espíritas. Isso já é uma proposta científica que já vem se apresentando já há muito tempo, pelo menos há mais de 10 anos, no meio científico, a importância do grão de mostarda. Ok? Então, vamos ver algumas coisinhas? Esse aqui é o e-mail, tá? No final eu coloco de novo. Quem quiser fazer alguma pergunta, e se não der para a gente responder aqui, é só mandar pelo e-mail que depois eu respondo. Ok? Bom, então vamos ver aqui. A primeira coisinha. Saúde, definição da Organização Mundial de Saúde, né? Um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Isso já não é mania de espiritualista, certo? Isso já é conceito aceito mundialmente falando. Então, não adianta você não ter doença nenhuma, não adianta você não ter nenhum tipo de doideira, não adianta você estar vivendo socialmente bem se você não está bem espiritualmente. E aí é que nós vamos perguntar, será que a Organização Mundial de Saúde sabe o que é espiritualidade? E, além de saber, se ela soubesse, como é que eu prescrevo espiritualidade? Já pensou? Eu pudesse fazer um receituário? Em vez de ser uso interno, eu colocaria assim, uso eterno. Orar de manhã, né? Orar à tarde e fazer o bem todo dia. Né? Seria uma prescrição de espiritualidade, não seria? E comprar uma árvore, né? Plantar uma árvore de grão de mostarda. Né? Mas nós vamos ver que tem isso, de 10 anos para cá, tem sido muito explorado por muitos cientistas, com vários trabalhos científicos comprovando que espiritualidade não só previne doenças, como promove a saúde. Ok? Vamos lá. Olha lá. Só um estudo que foi feito de 6 anos, na Carolina do Norte, no ano de 2000. O N deles, quando a gente fala N em ciência, é quantas pessoas eles pesquisaram. É muitas pessoas. Por muito tempo. Certo? Mais de quase 4.000 por 6 anos.
Quem tinha pouca atividade religiosa tinha 47% mais risco de morrer durante a pesquisa. Falando de religião, hein? Não estou nem falando de espiritualidade, tá? Porque religião é uma doutrina que você segue, espiritualidade você adquire através desse exercício. Nem sempre, mas a gente está tentando. Eu estou quase bom, né? Já nem tomo mais remédio, né? Só injeção, né? Olha lá, mesmo considerando o estado de saúde física, mental e social e comportamentos relacionados à saúde, tá bom? Mesmo que você considere tudo, quem não tinha religião adoecia 47 mais vezes. É muito. Estatisticamente, é muito. Mais coisas aqui. Ó. Menor risco de morte. Estudo de 28 anos. Né, na Califórnia. 5.000 pessoas, de todas as idades. É um trabalho significativo. Não é? Probabilidade de morte para os que frequentavam atividades religiosas desde 1965 foi de 35 menos menor. Então, nós aqui, só dessa sala aqui, se tiver quantas pessoas? 100? 35 não vai morrer. Né? Mas 120? Aí já ficou difícil fazer a conta. Vou fazer com 100. De 100, 35 não vai morrer. Né? Só vai ficar surdo, né? Se eu falar baixo. Né? E olha aqui, e se considerar as outras variáveis, 23% ainda é significativo. Se considerar todas aquelas variáveis aqui, saúde física, mental e social. Né? Outras aqui. Maior tempo de vida, também nos Estados Unidos. 9 anos de estudo, ou seja, de 2000 a 2009. 21.000 pessoas. Não é um trabalhinho fundo de quintal encomendado por indústria farmacêutica. Com certeza não é. Certo? Olha lá, os não religiosos viviam 55 anos após os 20 anos. Religiosos, mínimo uma vez por semana, viviam 62 anos após os 20 anos. Entre os negros, 60 a 46 anos. É um estudo que comprova o quanto é importante a espiritualidade. Ok? Tem mais. Melhora o sistema imunológico. Um trabalho feito em 1999, 106 homossexuais com AIDS. Frequência em igreja e crenças religiosas relacionadas com o importante aumento das células CD4. Quer dizer, a gente mede isso aqui, quanto maior a pessoa tem isso, mais defesa ela tem, mais ela está se recuperando. Né, que são uma maneira de ver se ela está combatendo o HIV. As pessoas tinham mais aumento quando frequentava algum tipo de seita ou religião ou coisa parecida. Lembrando que nos Estados Unidos o pessoal é muito mais protestante e judeu, né? Mas também tem bastante religião. Né? Então, olha lá, e o apoio da religião contribuiu para a menor prevalência de depressão e ansiedade. Interessante, né? Você já viu algum espírita depressivo? Eu já vi. Eu acho que todos nós somos. Né? Nós viemos para o espiritismo porque somos depressivos. Né? É o inverso. Né? A gente não se conformava com a vida. A gente não se conformava com a vida e acabou descobrindo uma nova maneira. Outra coisa, saúde mental e espiritualidade. Psicopatologia, abuso de substâncias e genética. Um estudo de 5 anos com quase 2.000 mulheres gêmeas, em que você consegue fazer comparações genéticas, porque são geneticamente idênticas. Okay? Quanto maior a devoção religiosa, menor a ocorrência de depressão. Entretanto, o conservadorismo institucional aumentou o risco de depressão, em função da questão de algumas propostas religiosas serem conservadoristas, vamos dizer assim, serem rígidas, também deprime. Né? Uma alta devoção pessoal associada à melhor resposta a efeitos depressivos em toda a vida. A satisfação global com a vida. Quase 3.000 pessoas que foram entrevistadas em 1947 e em 1650 e 1984. Frequência a igrejas e crenças religiosas relacionadas com melhor satisfação com a vida. Em 1984, apresentam maior satisfação com o trabalho aqueles que eram adolescentes religiosos em 1947. Então, a gente não tem dúvida. Tá? Pertencer a alguma maneira de se ligar a Deus, e aí nós vamos chamar isso de religião, não importa qual seja, nos aproxima da sanidade física e mental, e entre elas a depressão. Okay?
Agora, a saúde social também foi falado. Olha, é uma proteção contra o uso de drogas. Olha esse trabalho aqui. 11 mil pessoas do 2º grau. Quando tinha envolvimento religioso, tinha um consumo inverso de álcool e drogas. Então, a religião é um fator importante para a prevenção de uso de drogas. Maior rede de apoio, conectividade social. Também um estudo de quase 4 mil pessoas. Frequentar a igreja, tinham, em média, 3 a 5 mais conhecidos para ajudá-los, ou seja, tira o isolamento social. Não é? Eu posso pedir ajuda. Por isso que eu falo para as pessoas, não fique sozinho. Sozinho, a gente está mal acompanhado. Não porque a gente não presta, é porque a gente não se enxerga. Né? Então, olha, portanto, rede social maior, mais densa e com maior troca de bens, serviços e informações, previne a doença ou promove a saúde. Okay? Qualidade de vida também. Então, um trabalho científico em 2005, uma meta-análise. Isso aqui é importantíssimo. O que é meta-análise? Não é um trabalho científico, é um trabalho científico em que eu vou pegar todos os trabalhos científicos feitos sobre aquele assunto e vou ver qual foi a resultante deles, porque tem trabalhos que dão sim, trabalhos que dão não, trabalhos que dão mais ou menos. Então, uma meta-análise é uma revisão de tudo que já foi dito sobre aquele assunto. Então, ele também começou a mostrar, entre níveis mais altos de espiritualidade e religiosidade, uma melhor qualidade de vida. O custo de vida, né, é menor com a frequência religiosa. Olha que interessante. Você paga menos quando reza. Né? Você reza, a conta do telefone vem mais baixa, não é? Porque você não está falando no telefone, não é? Você reza, a conta da internet vem mais baixa, porque ele não está comendo seus bytes lá, né? É assim. Né? E isso aqui eu tirei o xerox só para a gente ver, é um trabalho científico feito pela American Heart Association, né? É de cardiologia. Olha lá, menos pessimismo protege contra derrame. Então, pessimistas têm mais derrame. E quem não é pessimista não tem derrame. Olha aqui, otimismo, hostilidade cínica e incidente coronário. Né? Ou seja, é menor quando você não tem essas coisas. Okay? Trabalho científico, só aceito por uma grande instituição. Né? Conclusão. As pessoas que cultivam religião e espiritualidade vivem mais tempo e com maior bem-estar. Isso é verdade? Quem que está com mal-estar aí? Eu estou. Eu podia estar na minha casa, não tá? Vocês também não podiam estar. Não precisava estar passando calor, não é isso? Não é verdade? Ouvindo eu falar essas coisas que causam tristeza, que é a depressão. Né? E por que a gente está aqui? Porque nós temos capacidade de tolerância à frustração acumulada e podendo ser usada em situações de revés, vamos dizer assim, ou de dificuldades, e eu aguento. Né? Nós vamos ver o que isso também significa, aumentar essa minha capacidade de resiliência ou de capacidade de aguentar certas situações, também tem a ver com um grão de mostarda. Não é verdade? Por isso que a gente fala, foi dito, né, que quando os cristãos primitivos tinham que ir ao circo dos leões, não é? Eles iam cantando, o que era um terror, né, para os que queriam ver as pessoas em desespero. E por quê? Porque eles tinham um grão de mostarda. Né? Até um dia antes, eles não eram ninguém. Um dia seguinte, eles iam morrer em nome de uma ideia muito maior que todo o poder que os donos dos leões podiam ter. E essa ligação em alta fidelidade com essa ideia que o Jesus ou Cristo trouxe para eles, fazia eles morrer com alegria. Eles iam morrer mesmo, não iam? Eram escravos, não valiam mais nada, e de repente eles perceberam o valor da vida deles e se ligaram a isso em alta fidelidade. As pessoas que cultivam religião e espiritualidade têm hábitos de vida mais saudáveis. Isso é verdade, né?
Normalmente, você percebe que, seja qual tipo de religião, as pessoas não são muito afeitas a hábitos insalubres, principalmente drogas, né? Ou dentro daquelas 3 coisas que a gente viu o Divaldo falando ontem, né? O espiritualista, normalmente, ele não é individualista. Ele não é sexista, né? Que só pensa em sexo. Pode até pensar, né? Mas logo se benze, né? E não é consumista. Não é verdade? Se é consumista, no dia seguinte já virou doação. Não é? Porque quando bate a culpa, vai lá e doa. Não é? Olha, são mais felizes e integradas no meio em que vivem. Isso é verdade, né? Normalmente são mais dóceis, mais sorridentes, mais condescendentes. Por quê? Porque tem uma alta capacidade de tolerância à frustração. Porque tem um grãozinho de mostarda ligando-o com algo muito maior e melhor do que simplesmente ser o melhor, ou o mais bonito, ou o mais bacana por alguns segundos. Mais saudáveis e sofrem menos quando adoecem. Porque ter espiritualidade não nos impede de adoecer, mas se adoecer, encara de uma maneira melhor. Não é? Tudo bem? Vamos ver mais umas coisinhas agora aqui. Então, vamos definir o que é espiritualidade, já que nós estamos falando de fé. Fé é estar ligado em alta fidelidade com alguma coisa. Não significa que eu estou ligado com alguma coisa boa, certo? Então, um grão de mostarda tem que ter um cuidado onde você coloca ele. Então, vamos pensar o que é espiritualidade? Vamos ver algumas definições, que é muito interessante, que eu andei descobrindo por aí. Aqui é só uma definição dessa autora aqui, né? Espiritualidade leva o indivíduo a compreender e encontrar propósitos e significados na vida. É a experiência subjetiva que pode existir dentro e fora do contexto da religião. Interessante isso. Então, quer dizer que eu posso ser religioso e não ter espiritualidade? Pode. Mas, então, quer dizer que eu estou enganando e mentindo? Não. Através da religião, eu estou buscando a minha espiritualidade, que é o que a gente chama de despertar espiritual. Tem gente que tem despertar espiritual e que não tem religião? Tem. E, às vezes, depois do despertar espiritual, ela até se interessa por alguma religião, tentando aumentar esse contato consciente que ela teve com Deus, através de algum exercício religioso, e na qual ela aumenta a sua fidelidade nesse contato com esse poder superior. E aqui também alguns dados estatísticos, só para a gente começar a perceber que nós não estamos delirando, já que eu sou psiquiatra, certo? Se alguém falar que você está delirando, me liga. Certo? Que eu falo, não está, tá bom? Porque eu sou psiquiatra, eu posso tirar a gente do hospital, tá bom? Eu tenho a chave. Bom. Então, olha aqui, dados da Datafolha de 2007, há mais de 10 anos. 90%, mais de 90% das pessoas acreditam em Deus, na maneira em que cada um entende. Então, isso não é minoria. Não é minoria. Somos a maioria. Pertencemos à maioria. Milagres, só vai descendo aqui. Tá? Reencarnação, a gente é minoria. Né? Vida após a morte, nem tanto. Tá vendo? Diabo. Acreditar em céu, em inferno. Mas, dentre esses 97, 37 são os que aceitam a reencarnação, ou compreendem, ou estudam a reencarnação. Mas estou mostrando isso aqui como isso é matéria de pesquisa, de observação. Não é mais opinião pessoal ou de uma instituição. Tá? Número de universidades que abordam o tema espiritualidade e saúde em mais ou menos 30 anos. Né? Só aumentou. Várias universidades norte-americanas. No Brasil também já acontece muito disso. Na USP, na Escola Paulista, muitos estudos a respeito e muitas conclusões, muitas matérias que hoje cientistas brasileiros são referências no exterior. Né? O Alexander, né? O Sérgio Felipe, o Mário, Dr. Mário Pérez, né? Não era esse Mário. Meu filho achou que era o Mário
Como é que é? É o Mário Bros. Não, não é o Mário Bros. Não. É o Mário Pérez, né? Então, o que a gente entende? Se a espiritualidade é algo tão importante, então nós devemos levar ela em consideração. Em que nível? Eu diria que nível principal, o mais interno possível. Então, a espiritualidade é o cerne onde todo o resto vai se manifestar. Então, o que nós temos aqui? Desta base espiritual é que vai se manifestar a minha vida mental, que vai ter um reflexo no meu corpo físico, que, claro, o que eu falar e fazer vai ter uma repercussão social. Então, você é aquilo que você sente, pensa e faz. Agora, as pessoas só conseguem perceber você pelo aquilo que você fala, mas principalmente por aquilo que você faz. Porque muitos de nós aprendemos a falar uma coisa e fazer outra, né? Muitos de nós aprendemos a dissimular, que é uma coisa só do ser humano, né? Por isso que é importante ter essa conscientização do que é que realmente eu sinto e penso antes de me manifestar, falando ou fazendo alguma coisa. Por quê? Porque dificilmente, para olhos bem treinados, a gente consegue enganar, né? Agora, imagine, então, nós que somos espíritas e que estamos aqui cheios de entidades desencarnadas que conseguem perceber o mais íntimo das nossas intenções, né? A gente fica na paranoia, tipo, que será que perceberam que eu pensei isso? Perceberam. Só que espíritos do plano superior, eles não julgam, não condenam e não executam ninguém. Eles apenas observam para tentar ver onde é que eles possam auxiliar no nosso crescimento, na nossa evolução. Então, quando eles nos olham, eles fazem, sim, diagnóstico, mas não para nos condenar, e sim para nos dar uma proposta de revisão de valores, que é o que nós vamos aprender aqui. Porque uma coisa interessante, eu falar um monte de coisa bonita, bacana, que era uma coisa que eu sempre questionava, mesmo quando eu era contemporâneo com o Dr. Sérgio Felipe, com o Mário Pérez. O pessoal falava lá na Associação Médica Espírita um monte de coisa linda, maravilhosa, aí eu levantava a mão e falava assim, mas como é que faz isso? Né? Aprendi que tem isso, isso e aquilo, mas no dia a dia, onde que eu aplico isso? Ninguém sabia. Então, a minha grande preocupação é como eu faço para colocar a minha espiritualidade em primeiro lugar. Como é que eu faço? Então, agora eu vou ter que virar hippie? Vou ter que virar um monge budista? Parar de comer, raspar o cabelo? Ou eu consigo desenvolver espiritualidade no dia a dia da minha vida? É possível, sim. Não precisa fazer nenhuma exterioridade, e muito menos radicalismos, para você poder vivenciar a espiritualidade no dia a dia de sua vida. Ok? Vamos ver isso? Então, você vendo que nós temos desse aqui, ó, se nós somos tudo isso funcionando ao mesmo tempo, quando você fala de saúde integral, é a saúde biológica, psicológica, social e espiritual acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós temos que nos perceber e manter a nossa mente aberta. São 3 princípios muito simples: honestidade, mente aberta e boa vontade. É a primeira prática, é a primeira informação para a gente poder começar a trabalhar a espiritualidade no nosso dia a dia. Honestidade com o quê? Não é pagar conta, não é não pular o muro da vizinha, isso não é honestidade, isso são obrigações civis mínimas de convivência social. Honestidade é você perceber quais são os seus reais valores e sentimentos. Honestidade com você. Não se esconda de você. Mente aberta, ouça, leia, busque coisas diferentes do que você está acostumado a ouvir. Mente aberta significa isso. Não feche a mente só num tipo de coisa, né? Você pode até escolher, eu prefiro isso aqui, mas eu quero ver todas as outras coisas que existem. E a boa vontade, porque não adianta nada eu perceber que tem um problema, porque eu sou honesto, tenho a mente aberta, ouvi uma proposta nova, mas não vou fazer. Não vou fazer diferente.
E a maioria de nós não gosta de fazer diferente, sabe por quê? Bom, posso falar por mim, eu não vou falar por vocês, né? Eu não gosto de fazer coisa diferente porque me incomoda, me contraria. E aí nós vamos ver que o grande processo de crescimento espiritual é através da contrariedade. E o que é contrariedade? Fazer o contrário do que você está acostumado a fazer. Fazer muito diferente do que está acostumado a fazer. Por isso, honestidade, mente aberta e boa vontade. Senão você não vai conseguir. E aí vem a espiritualidade que eu chamo de positiva. Não é aquela espiritualidade depressiva, que provavelmente é ranço de doutrinas antigas em que você era tratado como um pecador, como uma criatura inferior diante do Criador Supremo. E aí a gente ficava sempre trabalhando aquelas 4 coisinhas que eu sempre tento tirar das pessoas. A culpa e o medo. Como é que eu ensino a amar? Como é que a culpa e o medo é capaz de ensinar o amor? Não ensina. Ninguém aprendeu a amar por medo e por culpa. Muito menos tendo vergonha de sentir raiva e tendo vergonha de achar que tem que estar no controle das coisas. Não, a gente tem que buscar se observar com carinho. Então, aqui, o que é a espiritualidade positiva? Olha lá, preste atenção. Seja curioso, saboreie os momentos da vida, mesmo quando não dá certo. Né? Às vezes não dá certo. E aí você vai ter uma experiência, uma sensação que você não teve antes. Né? Eu lembro que, quando eu era estudante do 5º ano de medicina, naquela época eu andava muito de motocicleta. Eu nunca tinha caído de moto, nunca. Eu era todo orgulhoso. O chão, quem conhece, é só o pezinho da moto. Né? Bem orgulhoso. Até que depois de uns 2 dias sem dormir direito, vindo lá de Itaquera, do Hospital do Planalto, até Santo Amaro, perto do Jardim das Embuias, em cima da moto, eu acho que eu dormi. E enrosquei num caminhão. Vê se pode isso. O caminhão pegou na minha jaqueta. Falei, como é que pode isso? Aí eu levei um tombo. Conheci a 23 de maio, ali, a Rubem Berta, bem pertinho do aeroporto, bem de pertinho. Tive minha primeira experiência, né, de conhecer o solo de São Paulo bem de perto. Né? Não achei legal. Mas eu percebi, espera aí, isso está ficando perigoso. Não porque andar de moto era perigoso, porque eu não estava bem para aquilo. E aí, deixei de ser um bípede pneumático e passei a ser um quadrúpede pneumático. Comecei a andar de carro, porque realmente eu tinha que ficar cantando no capacete para não dormir. E eu insistindo naquilo, até que aconteceu. Né? Isso chama-se saborear a vida. Né? Continue aprendendo, ó. Tente sempre algo novo, matricule-se em um curso, faça coisas novas. Né? Isso é muito interessante. Sabe aquela coisa que você detesta? Pelo menos experimenta, né? Para ver se você continua detestando. Pelo menos isso. Né? Algumas coisas que nem precisa fazer, mas dá uma olhadinha de novo. Realmente eu não gosto disso. Né? Doe-se. Agradeça a alguém, ajude um amigo ou um estranho. Sorria. Né? Isso é muito importante. Fora da caridade não há salvação? Não é? Conecte-se. Estabeleça relações com as pessoas à sua volta. Hoje, no carro, eu vim conversando com o motorista. O que eu descobri dele, né, Carol? A Danta, o Gustavo está lá. Você quer fazer a pergunta, Gustavo? Só que é no final. Você faz no final? Tá bom. Obrigado, hein? É que na escola é assim, né? Levanta a mão. Não vai esquecer, tá? De ficar conversando com as pessoas. Né? Você pode aprender pela experiência do outro. Né? Você vai saborear a vida do outro. Não é sair lambendo as pessoas por aí, né? Que as pessoas são salgadas, né? Mas você pode conversar com elas. Né? Olha lá, seja ativo, caminhe ou corra, ande de bicicleta, pratique um esporte, dance. Né? Costumo dizer que quem recomenda fazer esporte ou atividade física, eu digo assim, o que você escolher para fazer atividade física não pode ter gosto de óleo de fígado de bacalhau. Alguém já tomou aqui?
E sabe por que a gente tomava isso? Por causa da vitamina D. Não é? Não precisa ser sofrido. Não precisa falar, eu vou fazer exercício. E vai com aquele... Não, tem que ser gostoso. Gosta de dançar? Vai dançar. Não é? Isso é o que nós chamamos de espiritualidade ativa. Tá? Agora nós vamos ver um outro conceito interessante, que é a espiritualidade pragmática, que é o que eu estava falando agora para vocês. Como que eu faço isso na prática? Qual é a receita? Né? Não é uma saída rápida e fácil, mas tem que ter um modus operandi. Tá? Então, o que nós estamos dizendo aqui? Eu chamo de espiritualidade horizontal. Né? 4 coisinhas. Primeiro, o que é horizontal? É aqui entre nós. Tá? O que nós podemos fazer para cultuar a espiritualidade, mesmo que eu não tenha religião? Primeira coisa, alteridade, aprender a conviver e aprender com as diferenças. É viver e deixar viver. Não é feio perceber que o outro é diferente. É feio fazer troça disso, fazer piada disso, ou achar que é melhor ou pior só porque ele é diferente. Mas quando é diferente, aproxime-se. Com certeza você vai aprender alguma coisa. Com certeza. Né? Transparência, que é aquilo que eu falei. A honestidade, a mente aberta e a boa vontade. Isso é ser transparente. Transparente não é colocar o seu olerite na internet, que pode ser mentira. Né? É você ser transparente o tempo todo. Depois, sustentabilidade, que não tem nada a ver com ecologia. Sustentabilidade é coerência entre sentimentos, pensamentos e ação. Não adianta você falar uma coisa que você não sente e ainda fazer uma terceira coisa que não é nenhuma vai com a outra. Você vai viver em conflito. Isso faz mal para a saúde. E a voluntariedade, que não é necessariamente sair por aí fazendo caridade. Pode ser também, é uma maneira de. Mas a voluntariedade é você se enxergar sempre, estar sempre pronto para um autodescobrimento. Por isso que fora da caridade não há salvação. Quando você se importa com o outro, né, você vai falar com ele, você vai descobrir uma vida, pessoa. Né? É muito interessante. Quando eu era novato aqui na federação, o Samuel, que tinha ou tem ainda um curso clandestino de oradores espíritas, de oratória, a gente saía de sexta-feira à noite para distribuir pão, que naquela época não era comum fazer isso. Era o dono daquela... o Mexilhão, um restaurante que dava a Kombi para a gente. Alguém trazia aqueles galão grande de chocolate, de leite com chocolate, com Toddy, e pão com mortadela. Desculpa. Era caridade na época, certo? Não tinha nada, não tem nenhuma conotação política, tá? E a gente saía para distribuir. E o quanto era interessante que muitas vezes as pessoas pegavam o pão, mas queriam conversar. E a gente parava para conversar. E cada história. E aí eu comecei a fazer um pequeno exercício que eu sugiro para vocês também. Quando vocês virem alguém fazendo algo que vocês não gostam, que vocês não aprovam, que vocês acham muito feio, em vez de tentar ver alguma característica dele para dizer, tinha que ser mesmo um cara desse jeito, tinha que ser ele, tá vendo? Por isso que ele é desse time, ele é dessa raça. Antes de fazer isso, imagina ele, criança, bebê, no colo da mãe dele. E a mãe dele segurando e falando assim, puxa, você ainda vai ser um grande bandido. Eu quero muito que você cresça e seja um assassino. Eu duvido que teve alguma mãe que pensou isso do seu filho. Pode até não querê-lo por uma dificuldade social, por abandono, por medo, por insegurança, por imaturidade, mas duvido que deseje o mal. Então eu fico imaginando, puxa, entre aquele bebê e esse cara hoje que está fazendo uma coisa que eu não gosto, quantas coisas não aconteceram que eu não sei e que não me permite julgar, condenar e executar. Só me cabe aceitar o outro como ele é. Quiçá, conversando com ele, ocorra uma oportunidade de eu poder ajudá-lo a repensar sentimentos, pensamentos e ações, como ele está me ajudando a repensar. Né? E tem a espiritualidade vertical, que tem a ver com o que nós chamamos de religião, que é entre eu e Deus.
Na horizontal é coletivo, certo? Na vertical é sozinho, é entre eu e Deus. Pode ser uma religião dogmática, né? Qualquer uma que você quiser. O islamismo, pode ser o budismo, pode ser o espiritismo. Se bem que o espiritismo não é dogmático, mas algumas pessoas precisam de dogmas. Não tem problema, eu posso dogmatizar o espiritismo. Se é para o bem da pessoa, qual o problema, né? Doutrinas racionais, o espiritismo é uma delas, não é? A fé baseada na razão, né? Ou então seitas ocultistas, pode. As pessoas podem se ligar a Deus da maneira que pode e não da maneira que quer, né? Então, o que nos é possível, já que para Deus não existe o conceito de certo e errado, né? Ele é um ser absoluto. Nós é que vivemos a relatividade. Então, para Deus, só existe o que é possível, não existe o que é certo ou errado. Ok? Então, aqui tem essa historinha aqui, né? Que como que a gente vai tirando da criança a possibilidade dela continuar sendo espontânea, né? É a educação que faz isso com a gente. A educação bancária, né? Em que a gente não olha o aluno. E isso era uma coisa que eu percebia, acho que eu estava no terceiro ano do antigo ginásio. Tinha uma professora de desenho, professora Clara, eu lembro que o nome dela era Clara, e ela era japonesa. E ela começou a contar para a gente, no primeiro dia de aula, falando assim... que, na realidade, não, eu perguntei para ela, nós estamos voltando de aula, e ela falou, mas nós já estamos aqui faz um mês, os professores, né? Eu falei, mas por que vocês estão aqui há um mês, se nós só começamos a aula hoje? Ela falou assim, porque nós estamos planejando as aulas. Aí eu fiz uma pergunta que acho que ela não gostou. Eu perguntei para ela, mas como é que vocês estão planejando aula se vocês nem sabem quem são os alunos? Ela fez uma cara assim, que não foi muito clara, né? E eu acho que isso é uma questão até atual, né? Como é que você planeja se você não conhece quem é que vai aprender, né? Isso é mais ou menos o que está nessa historinha aqui, né? E aí vem uma coisa interessante que foi dita pelo Divaldo ontem, que todos os profetas antes de Jesus não falaram essa palavra mágica, que é a palavra amor, que nos permite ter esse despertar espiritual. E no meio espírita a gente sempre fala muito disso. Se você quer o caminho do amor ou o caminho da dor. E a gente começa a perceber que isso é uma questão de escolha. É o nosso livre-arbítrio. E aí uma coisa interessante, a nossa liberdade de escolha é só de métodos, mas não de finalidade. Ninguém tem o direito de escolher não ir para Deus. Só tem Ele para ir. Mas eu posso escolher o caminho que eu quero ir. Essa é a liberdade de escolha. Claro que quando Ele nos deu a liberdade de escolha, Ele nos deu também vários profetas nos trazendo o manual do uso da vida, para que você pudesse ter na mão todas as variáveis para que depois você pudesse fazer a escolha. Por isso que Ele permite que algumas coisas esquisitas aconteçam. Por quê? Porque se eu não permitir que faça o que aconteça, eu estou negando a própria liberdade. Seja qual for o caminho que você escolher, o que vai acontecer e o caminho final é o mesmo. Então, agora nós vamos entender por que para você evoluir espiritualmente, e você tem que se contrariar. Porque é através dessa energia que nasce da contrariedade que vai te esquentar o fogo do cadinho, sabe? Que você está dentro do cadinho, que vai te derreter, e só vai ficar um sobrenadante. E você tira esse sobrenadante, é uma liga nova e pura. Ah, mas isso não é apologia do sofrimento? Não, nós vamos ver aqui que não precisa ter dor nem sofrimento para se contrariar. Não precisa. Aqui, ó. Quando você tem amor, você tem anseios positivos. Por exemplo, eu ansiei vir aqui hoje. Vocês não ansiaram também? E chegou ao ponto da ansiedade, não foi? Então, é a vontade. E não estão aqui contrariados? Então, por que não é melhor ficar em casa, no ar-condicionado, comendo, bebendo, deitado na cama?
É mais gostoso, não nega isso. Só que eu tenho cacife, eu tenho energia para me contrariar e ir lá adquirir um conhecimento novo. Não é assim? Nós estamos aqui contrariados, mas a boa vontade é tão grande que eu nem sinto mais. Não, eu estou porque eu quero. Sim, eu estou aqui porque eu quero. Né? Esse estresse ele é positivo e nos leva a uma nostalgia. O que é essa nostalgia? Sabe aquela sensação de que eu estou vindo aqui porque eu sei que existe coisa melhor, mas eu não posso estar lá? Eu chamo isso de nostalgia do futuro. Saudade do futuro. Porque eu já sei como é que é lá. Já me contaram, eu já estive até bem pertinho e não pude entrar. Isso me leva a alterações fisiológicas no meu corpo, porque isso aqui é uma contrariedade que eu faço de maneira positiva. Eu faço porque eu quero. Faz sentido? É voluntário. Aí, se eu me conscientizo desse processo, que é uma conscientização espiritual do processo, eu aceito o processo, pego meu grãozinho de mostarda, me ligo em alta fidelidade a esse poder superior na maneira que eu entendo, me entrego a ele e, com isso, eu adquiro serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Isso é despertar espiritual. Quer ir pelo caminho da dor? Pode ser. Fica a critério do cliente divino aí. Né? Passa lá no fast food divino e faz o pacote que você quiser. Vamos ver o da dor? Aqui é voluntário. Como eu estou me desviando do caminho, não sou obrigado a fazer o caminho. Eu escolhi o caminho. Então, isso aqui é compulsório, certo? Sabe, lembra aquela velha história que a gente sempre fala? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória? Então não tem problema. Você escolheu, não tem problema. Deus não vai fazer assim para você. Menino, não vai fazer isso para você. Ele vai olhar para você e falar, não tem problema, vamos tentar. Né? Você é meu co-criador, você tem liberdade de escolha. Eu tenho anseios negativos. O que é um anseio negativo? Depois eu compro a fita. Não é? Eu vou assistir em casa depois. Depois esquece. Eu não quero saber nada de negócio de fé, não. É melhor eu nem saber, porque se eu souber, eu vou me sentir obrigado a mudar. Então é melhor eu nem saber dessas coisas. Aí eu entro num estresse negativo. Por quê? Porque quem não tem nenhum tipo de ligação com nada tem que estar sempre no controle das coisas. Vocês percebem? E aí eu deprimo quando essas coisas não são do jeito que eu quero. Porque dá raiva quando as coisas não são do jeito que eu quero. Aí, raiva aqui, raiva ali, raiva lá. Eu começo a congelar a raiva e eu fico deprimido. Que também vai trazer alterações fisiológicas. Será que, então, o que o planeta Terra está passando, que nem o Divaldo falou, que são milhões de pessoas em depressão, não é apenas uma estratégia divina, compulsória, mas divina, para trazer nós de volta? Faz sentido? E aí, então, eu não me conscientizo, continuo negando a realidade espiritual, tem que ser do meu jeito, quero que o mundo se dane, nego, não aceito que existe um poder superior a mim, não tenho fé, e o meu grão de mostarda eu ligo no meu poder. Eu não espero nada daquilo que não é meu, que eu não controlo. É o desespero. Tem que ser na hora que eu quero. E, pum, peguei meu grão de mostarda e grudei em outro lugar. Fico, então, vivendo essa paranoia, né? Que é uma paranoia de querer controlar o mundo para que as coisas sejam sempre do meu jeito. Me vai levar pânico, que leva ao mesmo despertar espiritual. Quantos pacientes que não passaram, nesses meus 30 anos de janela, que entraram em pânico e, no fundo, era o quê? Um despertar espiritual. Só que eles não tinham instrumento nenhum, instrução nenhuma e instrutor nenhum para lidar com aquilo. Então, isso aqui é compulsório, isso aqui é voluntário. Pode escolher.
porque somos livres. Mas vai dar tudo no mesmo lugar. Okay? E o Espiritismo? Como é que ele traz para a gente a espiritualidade? Costumo dizer que o Espiritismo é para quem é cabeção. Vocês são cabeção? Eu sou cabeção. Sabe, cabeção é aquele cara que tudo tem que entender, tem que ter explicação. Não aceita nada que não for explicação. Não tem problema. Tem alguma coisa errada? Não. Eu só acho que a gente perde mais tempo do que as pessoas que já têm o coração aberto e não precisam entender nada. Mas Deus falou assim, vamos mandar uma religião para os cabeção, porque eles não podem ficar sozinhos, eles também fazem parte da humanidade. Primeira coisa, fenomenologia paranormal. O Espiritismo engloba isso. Metapsiquismo, que foi uma espécie de continuação do Espiritismo, vamos dizer assim, a parte científica, que depois virou para a psicologia moderna. Né? E, finalmente, a doutrina espírita, bem organizada, bem estruturada, que não busca adeptos, mas atrai muitos adeptos. Ok? O que o Espiritismo fazia antes? Ele era muito confundido com demonologia e exorcismo. Hoje a gente faz exorcismo, né? Só que a gente faz em silêncio. Né? Não é que nem algumas igrejas que faz gritando, gritando. A gente faz também. Né? Eu já trabalho em desobsessão. Né? Às vezes eu me pego pensando e fazendo coisas, quando estou sob influência da entidade, que se eu me visse, cientificamente falando, eu me internava. Né? Se eu me olhasse como médico, nossa, pirei na batatinha. O que eu estou falando? O que eu estou fazendo? Mas não é demônio e nem é exorcismo. Somos nós. Certo? Depois, o Espiritismo se confundiu muito com hipnose e magnetismo. Até por causa que, na época, Charcot, Mesmer, Freud, Jung estudaram muito isso. Né? E as práticas circenses é que deram um pouco de mal-estar ou de má visão para essas ciências, que existe até hoje. Tá bom? Mas o Espiritismo é mais do que isso. É apenas uma maneira de eu atrair os cabeção para a Boa Nova. É a evangelização. É a mesma história de sempre, não é? É o cristianismo redivivo. Não é assim? Reavivado. Não tem nada de novo. Em questões de ética e moral, não tem nada de novo. É só a gente sabe um pouquinho de coisas a mais, da fenomenologia paranormal, de poder conversar com as entidades, de receber informações edificantes, de cuidar das entidades perturbadas. É uma prática espírita. Ok? E aí, o grande conhecimento nosso, a grande contribuição do Espiritismo é saber disso. A fenomenologia mediúnica se faz toda em volta do perispírito, que é uma interface entre aquilo que não é matéria, que é o espírito, com aquilo que é matéria, que é o nosso corpo. É uma interface, mais ou menos entre o meu computador, que está a telinha lá do Word, e aquilo eu não consigo pegar. Mas tem uma interface que fala com a impressora e materializa o texto. Nós temos isso. Então, o nosso perispírito é assim. Não é uma coisa parada e nem é uma coisa circular. Ela é tridimensional. Tem os centros de forças, cada um significa alguma coisa e serve para alguma coisa, e que é ligado a algum plexo no nosso corpo. Aí a gente vai pensar na mediunidade, outra grande contribuição do Espiritismo. Porque se comunicar, desencarnado se comunicar com o encarnado, acontece há muito tempo já. Desde que o primeiro Pithecanthropus erectus, lá na época, não sei de quando, morreu, ele ficava tentando falar com o outro, e o outro sentia umas coisas estranhas e não sabia o que era. Já estava começando a mediunidade naquela época, mas ela só foi estudada cientificamente, com sistema e método, por Allan Kardec, criando, então, a tal da doutrina ou ciência espírita. E aqui, lembrando, olha, que toda vez que existe mediunidade, é de perispírito para perispírito. E, quando é comunicação, tem que ter uma vontade apelo, né? E uma vontade de resposta. Não importa quem fez a resposta ou quem fez o apelo. Então, tem que haver o quê? Clique. Tem que clicar. Se você não clicar, não tem a comunicação. E o que a gente faz aqui na Casa Espírita? Ensinando que não é qualquer tecla que a gente clica.
não é? E que não faz download de qualquer programinha, não é? E coloca um firewall, um antivírus poderoso chamado Evangelho, não é? Porque eu posso até baixar um arquivo, depois eu vou comparar com o Evangelho, não. Isso não vou rodar no meu hardware, ok? E o padrão vibratório, né? Que é o quê? Exatamente isso. Se você faz tudo aquilo que nós falamos de espiritualidade, lembra que nós comentamos sobre espiritualidade pragmática, espiritualidade positiva? Você tem vibrações boas. Se você faz uma espiritualidade tacanha, imediatista, materialista, individualista, sexista e consumista, energias ruins. E como que eu faço, então, para sair dessa auto-obsessão? É o triângulo, que eu não fico me remoendo das coisas do passado, que são ressentimentos, com raiva do presente, porque ele não é do jeito que eu quero, e medo do futuro. O que a gente aprende com Jesus? Em qualquer doutrina, inclusive na doutrina espírita, a libertação. Aceita o seu passado, porque foi tão e apenas somente experiências psicopedagógicas. Não foi nada pessoal. Ok? Só foi possível, não foi pessoal. Okay? Amar o seu presente como ele é, porque isso é o que é possível. Ah, mas eu queria ser de outro... Não é possível. É o que você tem que é possível. É com o seu grão de mostarda que você consegue fazer a sua ligação. Não é com um caroço de abacate. Ok? Você não tem um caroço de abacate, só tem um grão de mostarda, né? E aí eu passo a ter fé, que é o grão de mostarda, que é essa ligação em alta fidelidade, não tenho mais medo do futuro. E vamos mais para frente. Aí o meu padrão vibratório fica elevado. E aí que vem aquela coisa cristã. Estuda a sua dor, para que ela não se torne uma revolta. Se observe, e se tiver difícil, peça ajuda. Porque é difícil. É difícil porque é com você? Porque é comigo? Porque eu sou pecador? Não, é difícil porque é diferente. Eu não sei fazer isso. É novo. Lembra? Me contraria e eu não sei fazer direito. E são, de vez em quando, dá umas coisas esquisitas, umas coisas erradas. Aí Deus vai olhar para você, de novo? Não, ele vai falar, puxa, olha, você tentou de uma maneira muito interessante. Que pena que não deu certo, mas vamos tentar uma outra? É sempre positivo. Não tem ninguém pegando no pé da gente. E aí vem esses valores éticos espiritualizados que nós falamos, né? A alteridade, a transparência, a sustentabilidade e a voluntariedade. Isso é pragmático. Isso você pode fazer agora, saindo daqui. Aliás, pode fazer agora, sentado, olhando para essa palestra, né? Perceber em volta as diferenças, ser transparente, sustentar o que você sente, pensa e fala, e sempre disposto a se enxergar. E aí o que a gente faz na casa espírita, né? O que Jesus sempre fez, que eu chamei de ASEM. Quando a Cássia, acho que era a Cássia, né, que era... Como é que chama isso? Da diretora da área mas antes era a Cássia, não era? Então, durante um período em que a gente fez um treinamento também aqui na casa, eu falei desse projeto aqui, do ASEM, que lembra aquela carne que a mãe da gente faz sopa, não é? É o músculo, não é isso? Aí me lembra a sopa que a gente dá para aquelas pessoas que estão com muita dificuldade e que não adianta você começar a dar lições de moral para quem está com fome e com frio. Então, como é que é essa sopa? Primeiro, o acolhimento cristão. Depois você consola, né? Esclarece e motiva. Como é que você acolhe, né? Acolhendo. Seja bem-vindo, né? Que bom que você chegou até aqui. Hoje você é a pessoa mais importante aqui. É mesmo? Mas eu sou um pecador. Não, mas você está reconhecendo agora que é. Eu já estou aqui faz tempo. Por isso que você é a pessoa mais importante, porque eu vejo o esforço que você fez para chegar até aqui, admitindo precisar de ajuda. Eu sei o esforço que eu fiz também para baixar o orgulho e vir pedir ajuda. Isso é acolher. Consolar. Ah, mas então eu não presto. Ah, eu também não presto. Aqui ninguém presta. A única coisa que a gente faz aqui é tentar melhorar. Então, alguns conseguem mais, outros conseguem menos. Quem consegue mais ajuda quem consegue menos. E estamos tudo no mesmo barco. Fica tranquilo. Não se sinta julgado.
De nada. Esclarecer, claro, não adianta só passar a mão na cabeça, dar colinho, dar comidinha e falar, vamos ficar aqui esperando as coisas mudar. Não. Vamos ver o que aconteceu na sua vida? Vamos fazer um inventário da sua vida? Né? E aí depois eu motivo ele a mudar. Vamos fazer diferente? E aí então vem essa coisa aqui, né? Que são os valores morais espiritualizados, que é o que eu chamo de receita. Né? Qual é a receita, então, para mim me espiritualizar, aumentar a minha fé e conseguir, assim, me prevenir da depressão, ou talvez até curá-la se eu já tiver? O instrumento é o amor, o acolhimento cristão pela aceitação das diferenças e isenção de julgamentos e condenações. Nem que você não fale nada, mas se você já não sentir isso, já está bom. Verdade. O que é verdade? É uma orientação através da informação simples e direta com respeito à liberdade de escolha. Você vai falar, pessoal, tem esses dois caminhos assim, assado, cozido e frito, mas você só tem que ir por aqui, hein? Não, isso não é liberdade. Né? E Jesus, que é o nosso mestre, que trouxe a Boa Nova, que é um manual do usuário da vida. Então, se a fé é uma ligação a Deus em alta fidelidade, essa é a melhor atitude antidepressiva que existe. Minha esposa estava falando hoje, mas a sua palestra não fala nada sobre depressão. Eu falei, mas eu não quero falar de depressão. Todo mundo já sabe o que é isso aí. Nós queremos saber como é que faz para sair dela e, se possível, não entrar nela com o que as pessoas têm. Nós já temos esses conhecimentos todos. Só queria organizar e ajudar a usar. A fé não é a mãe da esperança e da caridade? Então, a afetividade da lei do amor vai nos ensinar a rever os nossos sentimentos. O conhecimento das leis divinas nos orienta o pensamento. E as atitudes de amor é uma ação bondosa sem esperar retorno. Aí que vem, então, a grande contribuição dessa palestra. Cá entre nós, não haveria porquê, nem para que se contrariar, se não tivéssemos essa ligação maior com Deus. Para que passar mal, meu? Se eu conseguisse provar para vocês que Deus não existe, que somos apenas uma coincidência biológica, meu, no primeiro momento que tiver um tipo de dor, se mata, meu. Não foi isso que a palavra que Jesus trouxe. Ele nos disse assim, paciência, observa, estuda. E quando ele deu esse clarão na mente dos primitivos cristãos, ele falou, nossa, olha o que nos espera. Uma coisa que a gente não sabia que existia. Então, agora vale a pena se contrariar. Vale a pena ir por Circo dos Leões. Vale a pena encarnar. Vale a pena passar por aquele problema físico, mental, social, espiritual. Porque esse é o meu processo. E eu aguento ele, eu entendo ele, eu aceito, porque eu tenho um grão de mostarda que me liga a Deus. Porque se eu não tivesse, não tem sentido nenhum viver e ficar doente ainda por cima. Aí é que eu fiz essa analogia, né? Que você muda a sua visão de mundo através da fé. E mudando a visão de mundo, você consegue fazer essa coisa que eu percebi. O grão de mostarda você vai trazendo para cá, para cá, para cá, para cá e tum, consegue fazer a ligação do seu lado humano com Deus. Por isso que não precisa muito mais do que um grão de mostarda. Grudou. E aí, quem que nos ensinou a fazer isso? Alguém que é mestre nisso, que sempre falou que é o caminho, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, como que nós vamos fazer? Já estamos fazendo. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é patrão, você que é funcionário, você que sofre, você que goza, você que é feio, você que é bonito, você que é baixo, você que é alto, está todo mundo num grande cenário montado por Deus, que é o planeta Terra, vivendo cenas e personagens apenas para fins psicopedagógicos. E o que mais que a gente quer fazer é aproveitar. Por quê? Porque algo nos espera. Não algo melhor, porque Ele espera de nós algo melhor. É isso. Okay. E assim vamos encerrando o programa Um Sentido para a Sua Vida. E não esqueçam, essa belíssima palestra, profunda, interessante, vocês poderão ver de novo na TV aberta, domingo às 16 horas. Depois, ela estará alocada no site da Fiesp.
Muito obrigada.